Graça e paz, meus amados irmãos, nesta noite de domingo, dia do Senhor, queremos dar as boas-vindas a todos que, a partir desse momento, vão de nos acompanhar na transmissão da mensagem do Senhor. Queremos pedir a direção de Deus para que esse momento seja um momento de edificação às nossas vidas, como tem sido ao longo desses domingos. Nós louvamos a Deus porque a Igreja do Senhor tem sido mantida com a sua presença. Os irmãos têm sido perseverantes na obra do Senhor, se alimentando sempre da palavra de Deus, certamente se reunindo em suas casas, em torno da palavra do Senhor, para, em família, se alimentar da lei de Deus dia após dia. Então nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido. Então nós queremos dar as boas-vindas à amada igreja, todos aqueles irmãos que podem nos acompanhar nesse momento em que vamos trazer a mensagem do Senhor ao coração da igreja. Aqueles também que nos acompanham nesse momento, mas que também não são membros da nossa igreja, sejam muito bem-vindos aqui a esse momento importantíssimo, que é quando nós abrimos as Escrituras para meditarmos na palavra do Senhor. Deus abençoe a vida, o coração da nossa igreja, nossos irmãos, amigos e todos aqueles que neste momento hão de nos acompanhar através da mensagem da palavra do Senhor ao coração de todos que neste momento estão conosco. Como sempre, nós buscamos a presença de Deus em oração para que Deus tenha misericórdia de nós, norteie nosso pensamento, nosso ser, a fim de que possamos ouvir Deus falar ao nosso coração. Eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos, se você está só ou acompanhado. Nesse momento, ore comigo para que Deus possa nos orientar na leitura e na fala da sua palavra esta noite. Então, os amados que nos acompanham podem também, neste momento, orar conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nesta hora, Senhor, que nós, do Teu povo, nos reunimos para ouvirmos a Tua mensagem, a Tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor seja propício a nós. Neste dia, Senhor, ofendemos a Ti com os nossos pecados e, para tanto, Deus, nós te pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia para as nossas vidas. Ofendemos a Ti, Senhor, com os nossos pensamentos, palavras, ações e por omissões, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Deus, para que nesse início de noite, quando nos reunimos em culto, para Te louvar, para ouvir a Tua voz, possamos nos achar dignos de recebermos a Tua presença, o perdão e a Tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, não porque merecemos, mas pedimos confiados em Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador de nossas vidas. Abençoe o coração de cada irmão e irmã, cada família, cada pessoa que nos acompanha nesse momento de meditação da Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, continue falando ao nosso ser. Assim nós oramos e pedimos isso confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Ok, meus irmãos, nós queremos convidar você a abrir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o chamado de Abraão. Nós podemos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, você pode ler comigo esse texto. Abra aí a palavra de Deus ou então nos acompanhe na leitura, escutando. Diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão, melhor dizendo, tinha 75 anos
quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passado dali, para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Acabamos de ler Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 9, a chamada de Abraão. Eu quero que você, esta noite, pense comigo sobre a relação existente entre a vocação de Abraão e a nossa vocação. O que tem a ver o chamado de Abraão conosco, meus queridos irmãos? Vejam, quando vamos falar do chamado desse grande patriarca de Deus chamado Abraão, Abraão é citado em muitas partes do Novo Testamento. Abraão é uma figura indispensável do Antigo Testamento. Vários autores da Bíblia citam a história e a vocação, experiências de Abraão. Nós sabemos disso. O Novo Testamento está recheado de citações em relação à pessoa de Abraão. Neemias, por exemplo, no capítulo 9, no verso de número 7, ele faz referência a Abraão da seguinte forma: diz ele: tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Essa citação de Neemias em relação a Abraão você encontra no capítulo 9, do verso de número 7. Irmãos, o chamado de Abraão, ele é por demais importante e muito interessante e rico em detalhes que pode fazer relação com o nosso chamado também, porque Abraão, a Bíblia nos diz, pelos relatos bíblicos, que Abraão vem de uma região da antiga Mesopotâmia, uma cidade, digamos assim, no âmbito da fé, difícil, porque era uma cidade que não cultivava a fé monoteísta, isto é, Ur dos Caldeus era uma cidade politeísta e, sobretudo, uma cidade que adorava a lua como sendo o Deus maior daquela cidade. E a Bíblia nos diz, irmãos, que nessas circunstâncias, naquela cidade, é que Deus se dirige àquele homem chamado Abrão, filho de Terá ou de Tera, o qual tinha outros filhos, Naor, e Harã era também outro irmão de Abrão. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus apareceu a Abrão, quando nós lemos o contexto, o capítulo anterior a este capítulo 12, nós observamos no verso 31 que Tera ou Terá, dependendo da versão, tomou Abrão, seu filho, tomou também a Ló, certamente seu neto, que era filho de Harã,
que já havia falecido ainda em Ur, bem como o seu filho Abrão e sua nora Sarai. Então, nesse contexto de família, ainda em Ur dos Caldeus, Deus aparece a um dos membros dessa família, que é Abrão, e chama Abrão, para que Abrão saia dessa região, para que Abrão saia dessa cidade, para que ele saia do meio da sua família e vá para uma terra determinada por Deus, a qual ele até então não sabia onde era isso. E qual a relação, irmãos, desde já que nós queremos ir fazendo relação e aplicação desde já às nossas vidas? Qual a relação disso com relação à minha e à sua vocação? Nós precisamos considerar, irmãos, que a vocação para a fé genuína, verdadeira, ela sempre tem a sua iniciativa a partir de uma iniciativa de Deus. A Bíblia nos diz aqui no texto que o Senhor disse a Abrão. Há algumas versões que diz que o Senhor apareceu a Abrão. Ora, irmãos, ninguém pode de fato responder ou ter a fé genuína gerada dentro de si sem que Deus primeiro tome essa iniciativa de o chamar para esta fé salvífica, para esta fé genuína, esta fé verdadeira. Ninguém pode de fato ser um verdadeiro cristão sem ter um real encontro com Deus a partir da iniciativa de Deus. É isso que nós aprendemos pelos princípios da palavra de Deus. E aí cabe bem lembrar, no início da nossa fala, pensando sobre o chamado de Abraão para fazer uma relação com o nosso chamado, cabe bem lembrarmos das palavras de Jesus Cristo em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Há sempre essa tônica, irmãos, em toda a Bíblia, mostrando que a fé genuína, a fé verdadeira, ela sempre é de cima para baixo. É Deus tomando a iniciativa para nos chamar à sua presença. E o chamado de Abraão, irmãos, ele se inicia nos transmitindo essa mensagem de início. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão, em Ur dos Caldeus, no meio da sua família, numa terra idólatra, onde o politeísmo mandava, onde existiam vários deuses e crenças diversas, onde o povo não tinha o Deus Yahvé como sendo a referência, o Deus único. E a Bíblia nos diz, irmãos, conforme Josué capítulo 24, que os pais de Abrão eram idólatras. Eles não adoravam ao Deus único e verdadeiro. E é justamente, irmãos, desse contexto que nós observamos numa família pagã, de uma família que estava no meio de uma sociedade ímpia, que não conhecia o verdadeiro único e verdadeiro, que Deus aparece. Deus aparece para chamar um homem dentro desta família. Este homem era Abrão. Mas é importante também sabermos, irmãos, que neste local onde Deus aparece, para poder chamar este homem, a fim de que este homem saia da sua terra, saia da sua cidade, saia daquele contexto de crença idólatra e pagã, e vá para uma terra que Deus vai lhe mostrar. É importante sabermos também, irmãos, que Deus é aquele que permite com que as circunstâncias prepare o cenário para o chamado. Sabe, irmãos, quando Abrão recebeu o seu chamado para sair daquela cidade, deixar a sua parentela, os relatos históricos e políticos nos dizem que naquela época, em 1950 a.C.,
um grupo político dominante rival invadiu aquela cidade de Ur, chamados Elamitas, para destruírem aquela cidade. E por prudência, certamente, também a prudência exigiu com que aquela família migrasse. Então, o contexto, o cenário político que aconteceu naqueles dias contribuiu para que o chamado de Deus fosse algo necessário, motivador e conveniente para que Abrão saísse daquela região. Então, irmãos, olha, nós não podemos negar e ignorar que Deus é aquele que nos chama também quando o cenário, as circunstâncias também favorecem para que o chamado de Deus, tudo dentro da providência de Deus, seja efetivo em nossas vidas. Então foi prudente, irmãos, aquela ocasião que Terá, o pai de Abrão, como chefe de família, saísse de Ur dos Caldeus, mas o chamado verdadeiramente para a fé, e essa fé que deveria ser respondida com obediência, o chamado real foi para Abrão. Porque, irmãos, nós até observamos que existem aqueles que vão na mesma direção, mas vão com outras intenções. Eles não vão com a visão do céu. Eles não vão com o chamado divino. E é importante nós destacarmos, irmãos, que a chamada da fé, nem sempre ela tem a ver necessariamente só com uma direção. Não, a chamada da fé, ela tem a ver também com uma chamada de obediência, determinação. Então, alguns comentaristas dizem, meus irmãos, que até Harã, que foi a cidade onde eles pararam, Terá, juntamente com os demais familiares de Abrão, eles seguiram juntos até Harã. Mas lá em Harã, Terá morreu, era o pai de Abrão. Mas Abrão não, Abrão seguiu a jornada. Abrão, irmãos, seguiu fielmente ao chamado do Senhor. É bem possível, irmãos, que na minha e na sua chamada nós tenhamos aqueles companheiros, mas são companheiros que por algum motivo ou outro descobrem que esses motivos são motivações secundárias. É bem possível que na chamada da fé nós encontremos aqueles que aparentemente vão conosco, que estão obedecendo ao chamado, à voz de Deus, para caminhar pela fé para o local onde Deus determinou. O chamado de Abraão, ou de Abrão, nos ensina a princípio, irmãos, que pode ser que tenha aqueles que sejam os nossos companheiros, mas que estão indo por outras motivações e que, logo à frente, havendo algum tipo de sedução, essas pessoas não seguem mais conosco. Harã, que era a cidade onde eles pararam, também era uma cidade idólatra, onde lá também, de forma semelhante a Ur, se adorava a lua. Então o pai de Abrão lá ficou, a Bíblia nos diz. Mas Abrão seguiu o seu caminho. O que nós também precisamos continuar aprendendo em relação ao chamado de Abrão? Esse chamado de Abraão, irmãos, nos ensina que Deus introduz na vida de Abrão uma fé, a fé monoteísta. Até então sua família cultivava, e certamente Abrão, de alguma forma, cultivava uma fé politeísta. Mas a partir do momento em que Abrão recebe o chamado de Deus, ele escuta a voz de Deus. Esse chamado de Deus entra no seu coração. De tal forma, irmãos, que Abrão agora ele é determinado em ouvir o chamado de Deus. Isso, irmãos, entra como um grande exemplo para mim e para você. Aqueles que verdadeiramente são chamados, são vocacionados
para obedecer a Deus são aqueles que escutam e obedecem. São aqueles que não apenas ouvem, mas eles ouvem e escutam e respondem com obediência. A partir de então, irmãos, a primeira lição que nós precisamos aprender é que Deus introduz a aliança da fé no coração de Abraão. O texto nos diz: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O 2: farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que observamos aqui, irmãos, é que Deus, uma vez chamando Abraão, ele produz no coração de Abraão a fé. Esta fé, irmãos, é o elemento essencial, necessário e primário para que a partir de então Abraão empreenda uma jornada de fé. Martinho Lutero chega a dizer assim, que só é possível andarmos na fé a partir da fé. Só é possível ter uma jornada de fé quem de fato recebeu uma fé real, verídica e genuína no seu coração. A partir do falar de Deus ao seu coração. A grande questão é: você tem se assemelhado a Abraão? Você tem ouvido o chamado de Deus? Você está atento à voz de Deus? Olha, quando Deus nos chama, a primeira coisa que Ele faz em nossa vida é produzir a fé genuína em nosso coração. E esta fé, ela vai servir de combustível para esta grande jornada de obediência, que pode durar 10 anos, 20, 30 anos, 50 anos. Os dias que Deus nos conceder nesta terra será o tempo da jornada da fé aqui na terra. Então, irmãos, olha, o chamado de Abraão nos ensina, e nós podemos comparar com o nosso chamado, que a primeira coisa que nós precisamos demonstrar em relação ao chamado semelhante a Abraão é que só é possível ter uma caminhada, uma jornada de fé a partir da fé produzida em nosso coração. E quem faz isso é Deus, quando Ele se revela a nós, quando Ele aparece a nós, pela pregação da sua palavra e pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então essa fé que nos motiva a esta jornada cristã, nesse mundo difícil, tenebroso, para podermos atravessar os pântanos dessa vida, conforme nos apresenta a obra O Peregrino, é preciso que nós tenhamos essa fé produzida em nosso coração pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo no meu e no seu coração. Olha, irmãos, essa fé, a qual foi infundida no coração de Abraão, não é uma fé cega. Søren Kierkegaard, filósofo, disse que a fé é um salto no escuro. Certamente essa afirmação de Kierkegaard é uma afirmação de quem de fato nunca teve e nunca provou a fé genuína na sua vida. Porque o que a Bíblia nos fala em relação à fé, irmãos, é que a fé é a certeza das coisas que não se vê, e a convicção, né? A convicção das coisas que se esperam. Esse é o contexto. E esse é o sentido que Hebreus nos apresenta em relação à fé. A fé nunca vai ser, irmãos, como se diz, um jogo, uma dúvida. A fé nunca vai ser um salto no escuro. Muito pelo contrário. A fé que a Bíblia nos fala, irmãos, é a certeza de que chegaremos lá. É bem verdade que essa jornada na fé
ela não é fácil, ela é cheia de dificuldades, de tentações, de provações, de quedas. Ela é cheia de assédios por parte do maligno, muitas vezes por insuflos da nossa própria carne, pelo contexto de um mundo que está montado num sistema que é contra Deus. Tudo isso, irmãos, faz com que a nossa jornada de fé não seja fácil. Mas uma coisa é certa, a chegada na terra prometida é certa. A jornada não é fácil, mas a chegada é certa. Nós aprendemos isso pela vocação e pelos ensinos da palavra de Deus. Então, irmãos, a chamada de Abraão, ela é uma chamada recheada também de dificuldades, nós aprendemos. Mas é, ao mesmo tempo, uma chamada que, primeiramente, produz fé genuína no coração de Abraão, certo? E fazendo um comparativo e uma aplicação à minha e à sua vida, a nossa chamada, irmãos, ela tem que ser evidenciada pela produção e pela manifestação de uma fé real, verídica e verdadeira. E que deve ser comprovada por uma jornada de obediência, apesar das dificuldades que nós passamos nessa vida. Mas o que é bonito também, irmãos, da chamada de Abraão, é que Deus lhes faz promessas. O texto nos diz isso. Primeiro, há o grande desafio aqui do deixar. Ora, se nós não estivermos preparados para renunciarmos a partir da chamada de Deus, a partir da chamada de Jesus, e aí nós lembramos as 3 coisas que são básicas e suficientes para sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Primeiro é negar a si mesmo. Segundo é tomar a cruz. Isto é, nós temos que estar dispostos, se necessário for, até morrermos pela nossa fé. E terceiro, então primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Temos que sermos perseverantes, irmãos. Mas, veja, quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão também fazendo-lhe promessas. Isso é por demais importante, irmãos, porque apesar de sabermos que essas 3 marcas que devem ser evidenciadas no chamado cristão, nas palavras de Cristo registrada pelos evangelistas, nós também temos que acreditar que a chamada para a fé genuína e verdadeira, para essa jornada cristã, que não é fácil, mas é uma jornada que tem como motivação suprema, como alvo maior, a chegada na Canaã celestial, nos céus, na presença de Deus, nós sabemos disso, mas nós também podemos, desde já, acreditarmos, irmãos, que Deus é aquele que também, ao mesmo tempo, vai nos dando motivos de termos uma caminhada não só de sofrimento, mas uma caminhada de alegria, mas uma caminhada de motivações. Veja que quando Deus chama aqui Abraão, irmãos, Deus faz promessas a Abraão também. Quais são as promessas que Deus faz a Abraão? Esse não é o momento da gente falar em promessas, a gente sabe disso. O mais importante, irmãos, não são as promessas materiais. O mais importante é nós nos reconciliarmos com Deus. Aliás, Dr. Martin Lloyd Jones chega a dizer assim, que a principal função do Evangelho não é nos garantir coisas materiais, mas a principal função do Evangelho é nos reconciliarmos com Deus, assim nos diz Dr. Martin Lloyd Jones. A principal função do Evangelho é nos reconciliar com Deus e não nos dar garantias materiais. Isso nós aprendemos pela citação de Dr. Martin Lloyd Jones. Mas quando Deus chama Abraão, irmãos, Abraão, nós observamos aqui que Deus lhes faz promessas. Quais são as promessas que Deus faz a Abraão e que de alguma forma nós podemos fazer um comparativo com o seu chamado? O texto nos diz que Deus promete a Abraão uma terra.
Que coisa interessante. Como que nós podemos fazer uma comparação com o nosso chamado? Irmãos, quando somos chamados à fé genuína e verdadeira, Deus também nos promete uma morada, um lugar de paz, de tranquilidade, não aqui nessa terra, mas fazendo jus às palavras de Jesus Cristo em João capítulo 14, Jesus Cristo disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, e tomarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus foi assunto aos céus, Ele está preparando a nossa morada e Ele está voltando para morarmos com Ele, nesse lugar, irmãos. E quando a Bíblia fala em novo céu e nova terra, o sentido ali, irmãos, de nova terra é o mesmo sentido do paraíso, da presença de Deus, o qual foi vivenciado por Adão antes de pecar. Então é a presença de Deus. Um lugar onde tudo é perfeito, onde a manifestação de Deus é sempre presente e garantida, onde não nos vai faltar nada. Então, irmãos, Deus promete a Abraão, eu vou te dar uma terra. E essa terra, irmãos, de alguma forma, figura para nós, e fazendo comparativo, é aquele lugar onde Cristo vai nos colocar quando Ele voltar. Então, Deus faz essa promessa motivadora a Abraão. Irmãos, olha, não basta apenas nós termos fé. É preciso andar nesta fé com o alvo firme de que um dia estaremos morando para sempre com Deus. E esta fé não será mais necessária. Aliás, irmãos, quando nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 13, nós observamos que a Bíblia diz fé, esperança e amor, a Bíblia nos fala. A fé nós não precisaremos mais quando estivermos na presença de Deus. Quando estivermos nessa terra, neste lugar onde Deus nos promete, no Salmo 46, onde a presença de Deus é constante. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O Salmo 46 nos diz isso. Então, irmãos, olha, nós vamos morar neste lugar onde Jesus foi preparar para nós. Iremos morar neste lugar. A outra coisa que nós observamos nesse texto, em relação às promessas que Deus faz a Abraão, é que Deus diz para Abraão que Ele vai lhe dar um grande nome. O que significa isso? Significa honras. A Bíblia nos diz também, irmãos, lá em Apocalipse, que nós receberemos um novo nome da parte de Deus, que eu e você não sabemos como será esse nome. Mas certamente, irmãos, faz parte dessa grande recompensa da parte de Deus aos fiéis, aqueles que empreenderam a jornada de fé aqui na terra. Mas o texto, sabemos que certamente Deus promete a Abraão honras. E quando nós vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 21, no verso de número 22, Abraão é visto e é chamado socialmente como príncipe de Deus. Isso mostra, irmãos, exaltação da parte de Deus. Todos aqueles irmãos que são verdadeiramente chamados pelo Senhor e que empreendem essa jornada de fé, receberão da parte de Deus honras. A Bíblia nos diz isso, irmãos. Todos aqueles que genuinamente nasceram de novo hão de ser recompensados com esse nome de honra, o qual a palavra de Deus promete. A terceira promessa motivadora no chamado de Abraão, fazendo comparativo para nós também, irmãos, é que Deus diz para Abraão, olha, eu farei de você uma grande nação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, quando a Bíblia nos fala sobre grande nação, tem a ver também com a nação da fé. Não é propriamente a nação que é consanguínea. Não, irmãos, os filhos de Deus são aqueles os quais Deus os fez nascer. Então a Bíblia nos diz que verdadeiramente os filhos de Deus não são aqueles que apenas por linhagem de sangue pode-se dizer assim, eu sou hebreu, por causa do meu sangue. Não, irmãos, a Bíblia diz, farei de você, Abraão, uma grande nação. Significa, Abraão, que a sua descendência será espalhada por toda a face da terra.
e sua descendência há de falar do meu nome. E nesse espalhar, irmãos, nós podemos perceber que esses têm a missão de falar do grande nome de Deus. Ao falar do nome de Deus, ao pregar sobre esse Deus misericordioso, bondoso, e Deus mais diz assim no texto: abençoarei, e as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti, Abraão. Irmãos, que coisa maravilhosa! Aqui nós podemos dizer que nesse texto já está, de alguma forma, proferida, irmãos, o prenúncio do Evangelho que chegaria aos gentios, a nós, a eu e a você. Por quê? Porque Deus fez essa promessa a Abraão. As famílias serão abençoadas em ti. Todas as famílias da terra. E Deus diz isso, e quando nós vamos para o capítulo 15, os versos 18 a 21, nós observamos, irmãos, que Deus confirma essa aliança. Deus confirma essa aliança. Agora, irmãos, apesar de Deus ter confirmado essa aliança de fé no coração de Abraão, nós observamos que, mesmo com a confirmação da aliança, essa jornada não seria fácil, bem como não é fácil para mim e para você. Há sempre os riscos de se desonrar essa aliança. A Bíblia nos diz aqui, irmãos, que quando Abraão saiu lá daquela região de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ele levou consigo Ló. Ele ainda andou um bom tempo na companhia do seu pai, que não era um homem que professava uma fé monoteísta. E certamente, irmãos, se diz que essas companhias que Abraão levou por um determinado tempo, lhe causou muitos problemas. O que nos ensina isso também, irmãos? A segunda grande lição que nós aprendemos da chamada de Abraão é que Deus confirma a sua aliança. Mas o fato de Deus confirmar a sua aliança não nos deixa, como se diz, imune de passarmos por riscos, de descuidarmos e continuarmos fazendo concessões. Isso é importante para que eu e você vigiemos nessa jornada da fé, tenhamos cuidado para que nós não venhamos cultivar concessões, isto é, carregar em nossa companhia algo que cause problemas, coisas que podem ser evitadas, irmãos, na jornada da fé. Eu e você devemos constantemente fazermos avaliações em relação a isso. Será que em nossa jornada cristã aqui na terra, rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial, rumo ao reino de Deus, aos céus, será que nós não estamos fazendo concessões de riscos em nossas vidas? Que estão causando muitos sofrimentos, muitas lágrimas, muitas dificuldades em nossa jornada, que poderia ser mais alegre, que poderia ser mais leve. Será que eu e você não estamos fazendo concessões que de fato tem prejudicado essa caminhada, que poderia ser uma caminhada mais leve, mais alegre, mais de gratidão? Eu quero que você pense comigo a respeito dessa realidade. Porque Abraão, ele fez concessões. Deus não chamou Ló. Deus não chamou seu pai. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Isso é interessante nós observarmos. Sabemos também, irmãos, que nessa jornada Abraão foi aquele também que, por força das circunstâncias, também demonstrou fraqueza. A Bíblia diz que naquele tempo, meus irmãos, houve uma grande fome naquela região. E o que fez Abraão? Desceu para o Egito. Isso nos ensina, irmãos, essa história está no capítulo 12, também no capítulo que nós acabamos de ler, nos versos de 10 a 20, nos fala sobre essa situação de grande fome que aconteceu.
O que fez Abraão? Abraão desceu para o Egito. Isso tem um ensino para nós. Esse relato não está aqui de forma à toa, mas também tem ensinos para nos transmitir. Não é que nós vamos alegorizar o texto, não, de forma alguma. Mas a alegoria ou os comparativos também não são desprezíveis. Santo Agostinho é um dos pais da igreja sérios, que serve como referência para os estudos teológicos da palavra de Deus. Santo Agostinho não desprezou também as alegorias que a Bíblia apresenta. Santo Agostinho não desprezou os comparativos que são necessários para entendermos as lições que a palavra de Deus nos quer transmitir também. Então, irmãos, Abraão é aquele que desce para o Egito atrás de comida. De alguma forma, irmãos, nós podemos dizer que quando os apertos vêm às nossas vidas, nós somos tentados a querermos buscar solução num lugar que é perigoso para nós. Abraão, irmãos, ele desceu para o Egito. E segundo os estudiosos, esse comportamento de Abraão apresenta como, nessa jornada de fé, como uma fraqueza na sua vida. Então, irmãos, como nós precisamos confiar em Deus, como nós precisamos ter cuidado em algumas atitudes que nós tomamos. Quando a coisa aperta logo de início, a nossa tendência é buscar soluções fáceis. Devemos ter cuidado, porque nem sempre soluções fáceis Deus está nesse negócio. Precisamos ter muito cuidado. Por que Deus fez aliança e confirmou essa aliança com Abraão? Simples. A palavra de Deus nos diz. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus queria que Abraão fosse uma bênção. O texto nos diz, sê tu uma bênção. E aí pergunta para mim e para você nesse momento. Sua conversão foi para você ser o quê? Deus espera que a minha e a sua conversão seja para sermos bênção. O Salmo 67 nos diz, irmãos, qual o propósito pelo qual Deus nos abençoou. Nos fala qual o propósito pelo qual Deus nos chamou. Veja o Salmo 67, verso 1 e 2, diz assim, a palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O verso 2 diz assim, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha, irmãos, a minha e a sua conversão foi para que eu e você abramos a boca. Foi para que eu e você venhamos dar testemunho com a nossa vida de que de fato nós nascemos de novo, de que nós somos convertidos, de que de fato nós fomos chamados à fé verdadeira como foi Abraão. Deus chamou Abraão, irmãos, e confirmou a sua aliança para que Abraão fosse uma bênção para as nações. E a pergunta é, você é uma bênção para a sua família? Você é uma bênção no seu trabalho? Você é uma bênção nos seus estudos, na faculdade? Você é uma bênção na sua vizinhança? Eis a pergunta. Porque Abraão, ele foi chamado à fé verdadeira para ser uma bênção. O texto nos diz, sê tu uma bênção. Mas não só nesse sentido. Abraão foi chamado, irmãos, à fé verdadeira, para que também, através da vida de Abraão, as famílias da terra, conforme nós falamos antes, fossem abençoadas. Por quê? Porque Paulo, quando vai falar a respeito da conversão de Abraão, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 8, falando sobre o propósito pelo qual Deus semeou essa
fé no coração de Abraão, no seu chamado, ele diz assim: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Eita, que coisa maravilhosa! Então, o chamado de Abraão, irmãos, ele é um chamado que tem como propósito, teve como propósito o evangelho chegar a mim e a você, a todos os gentios. Olha, irmãos, Deus agora e desde aquele tempo não queria ser Deus apenas dos hebreus ou dos judeus, não. O nosso Deus é o Deus de todos os povos, os quais Deus proferiu antecipadamente, pronunciou este evangelho aos povos através da conversão e do chamado de Abraão. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, entendermos que Deus reafirma essa aliança no chamado de Abraão, pensando na minha e na sua vida, pensando em nossa conversão, pensando na conversão daqueles que ainda futuramente hão de se converter. Que Deus maravilhoso, irmãos, que Deus misericordioso, que Deus grande, que nos ama e que distribui o seu amor entre todos os povos. Então Abraão foi chamado na sua conversão para ser uma bênção. E aí nós queremos fazer a quarta e última consideração nesta noite, nessa nossa mensagem. Como ser uma bênção? Como ser uma bênção? É a pergunta. Olha, eu quero caminhar para o final da nossa mensagem dizendo o seguinte: a forma que eu e você podemos ser uma bênção é assumirmos aquilo que Cristo testifica a respeito daqueles que se dizem serem os seus seguidores, serem os seus discípulos. Você pode conferir em Mateus capítulo 5, versos de 3 a 16. Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu e você, irmãos, precisamos assumir a função de sal da terra. Para que serve o sal? O sal deve servir para preservar. Essa sociedade, irmãos, está moralmente apodrecendo, espiritualmente morta. Alguém já disse, irmãos, que o grande problema da sociedade não é ela em si, não é o pecado, mas é a inércia, a falta de testemunho dos que se dizem cristãos, crentes. Eu e você, irmãos, precisamos reavaliarmos. Será que nós de fato temos sido o sal da terra e a luz do mundo? Porque a função do sal é preservar, é dar sabor a esse mundo que não tem sabor, a esse mundo destemperado, porque o diabo veio trazer humilhação e morte para o mundo, para o homem pecador. E Deus nos coloca, irmãos, como mensageiros da paz, como mensageiros das boas novas. E quando Cristo diz que nós somos o sal da terra, nós temos essa função: preservar da morte eterna na condição de mensageiros das boas novas e da salvação a qual Deus nos confiou. Spurgeon costumava dizer, Charles Spurgeon, só podemos influenciar pela diferença e não pela igualdade. Não podemos esquecer isso, irmãos. Se nós não influenciarmos pela diferença, nós nos tornaremos aquele sal insípido que para nada serve, a não ser jogado na rua e ser pisado pelos homens. Nós precisamos fazermos a diferença. É isso que a palavra de Deus nos diz. Finalizando, Cristo nos chama, nesse mesmo capítulo 5 de Mateus, no verso 16, a termos uma vida de brilho. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E esses homens cheguem a glorificar a Deus através do vosso brilho e do vosso testemunho. Luz, irmãos, aponta aqui
para uma vida de devoção e de serviço a Deus. Se nós tivermos uma vida de devoção e de serviço a Deus, com certeza, irmãos, as pessoas verão que a nossa vida e a nossa piedade, ela é fiel e ela é verdadeira. E as pessoas hão de glorificar a Deus pelo meu e pelo seu testemunho. Então fica aqui a nossa mensagem, que Deus abençoe o seu coração e que você, espelhado e olhando para o chamado de Abraão, possa de alguma forma se identificar e repensar o compromisso que nós devemos ter diante da palavra de Deus, do nosso chamado vocacional e como nós nos portamos comparativamente à chamada de Abraão, o servo de Deus no passado. Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida, tenha misericórdia de nós e nos faça andarmos por esta fé em obediência, dando testemunho, sendo uma grande bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Eu quero chamar você para nós orarmos nesse momento. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Abençoe o coração da Tua igreja, dos irmãos e de todos aqueles que nesse momento puderam nos acompanhar na meditação da Tua Palavra. Faz com que a chamada de Abraão seja um referencial às nossas vidas também, Senhor. Nos ensina a caminharmos e andarmos nessa jornada da fé, motivados pela fé genuína a qual o Senhor semeou em nosso coração. Pedimos isso para a glória de Deus Pai, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, vamos receber a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder e as consolações do seu Divino Espírito seja conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Meus amados, antes de encerrarmos a nossa participação aqui esta noite, eu quero dar as boas-vindas a todos os queridos irmãos, agradecer pelo esforço de estarmos juntos aqui nesse momento, pelo nosso Facebook, pela transmissão dos canais da nossa igreja. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero reforçar aqui algumas informações que são importantes. Vejam, no próximo domingo, dia 14, à noite, às 19 horas, nós estaremos retornando com todos os cuidados e as recomendações já que são observadas por todos vocês, por nós estaremos retornando ao culto lá na sede, na igreja. Então, no próximo domingo, às 19 horas, estaremos nos reunindo em culto. Então, nós estamos cuidando, tem uma equipe aí que está cuidando para que o culto seja transmitido àqueles irmãos que não vão poder estar no próximo domingo lá, certo? Então, segue as recomendações. Por quê? Porque nós ainda estamos, irmãos, naquela fase de isolamento social, de alguma forma, e obedecendo aos decretos que as autoridades têm colocado em relação a essa situação de pandemia que ainda ameaça a todos nós. Então, no próximo domingo, você indo à igreja, você vai ver, e desde já nós estamos reforçando aqui, que você tem que usar máscara. É obrigatório você indo ao culto no próximo domingo, na primeira igreja presbiteriana de Petrolina, você leve sua máscara, tá bom? Vá mascarado para lá. Então, leve sua máscara. Lá vai ter álcool disponível para você se higienizar antes de tomar seu assento lá para o culto. Haverá distanciamento, obedecendo às normas estabelecidas, certo? Vamos evitar cumprimentos, nada de beijo, nada de aperto de mão, nem de abraço, manter sempre o distanciamento, certo? Não vai ter serviço de cantina justamente para evitar aglomeração e aproximação. Então, na medida do possível, nós vamos estar cuidando para que essas normas sejam mantidas até definitivamente nós sermos liberados pelos decretos das nossas autoridades em relação a isso. Então, o conselho, os diáconos, uma boa equipe aí tem trabalhado para que nós tenhamos a transmissão do culto no próximo domingo via internet,
o pátio da igreja está sendo pavimentado para que nós tenhamos espaço suficiente para mantermos o distanciamento necessário para que cultuemos a Deus dentro dessas normas estabelecidas. Então, no próximo domingo, às 19 horas, será o nosso culto lá na sede. Recomendamos, se você está dentro do grupo de risco, é prudente que você evite ir no próximo domingo ainda. Mas paulatinamente, se Deus quiser, nós estaremos caminhando para uma normalidade nos cultos na casa de Deus. Então eu creio que essas são as nossas informações necessárias que você não deve esquecer, tá bom? Na próxima quinta-feira, o nosso encontro de estudo bíblico, doutrinário, certo? O departamento infantil continua também sendo alimentado virtualmente também. Então nós esperamos que você nos compreenda, ore e na medida do possível também esteja atento às informações da igreja. Agradecemos a Deus pelo empenho das sociedades, dos ministérios, da ajuda diaconal. Hoje nós estivemos pela manhã em nossa congregação no N6 e as recomendações também repassamos para os irmãos lá. Então no próximo domingo à noite já temos o culto lá, já orientamos o evangelista Josué, o irmão Nilson e a liderança de lá, podemos assim dizer, estão já cientes de como se deve retornar ao culto também na congregação, obedecendo às normas e às recomendações das autoridades. Então, que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana abençoada e estejamos atentos às divulgações que estão sendo feitas nos canais da igreja, para que você fique atento e fique por dentro das programações. Mocidade, jovens, crianças, adolescentes, as senhoras. Então, o que está sendo oferecido na dinâmica da igreja, você deve estar por dentro e também devemos estar orando. Finalizando, irmãos, vamos estar orando pelos enfermos. Continue orando pela minha sogra, Dona Carlinda, que continua internada lá em Belém do Pará, está na UTI, a situação da minha sogra é muito séria. Certo? Estamos orando a Deus e pedindo pela intervenção do Senhor para que ela saia dessa situação. Então, obrigado pelas orações da igreja. Vamos orar pelos irmãos enfermos, para que Deus abençoe e tenha misericórdia da vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Então, Deus os abençoe e nos dê uma boa noite, em nome de Jesus.